Olá! Estamos começando mais um Globo em Questão. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista de games e jogador também, acredito, Daniel Fernandes, que vem nos falar sobre a indústria de games que vem ganhando um espaço, uma fatia dos faturamentos cada vez maior na indústria do entretenimento. Olá, Daniel! A indústria de games sempre movimentou uma quantia muito grande de dinheiro, mas pelo menos na minha opinião, nunca houve um fenômeno, uma explosão tão grande como a gente tem visto hoje. Você concorda com isso? Concordo plenamente, Caroline. Se você considerar que o videogame deixou, por exemplo, de ser simplesmente uma brincadeira de criança, deixou de ser coisa só para criança realmente, se transformou numa indústria que vai desde a criança, que foi um usuário tradicional dos videogames, até os adultos com jogos específicos para adultos, por exemplo, acima de 18 anos, como clássicos como GTA, Duke Nukem, enfim. Esse aumento da indústria se dá principalmente porque a indústria dos games tem uma vantagem, se pode dizer assim, em relação ao cinema, à internet, que hoje em dia esse conteúdo se dissipa e é feito de uma maneira muito mais, é pego pelas pessoas de uma maneira muito mais fácil, pela pirataria que se tem, compartilhamento de músicas, o compartilhamento de filmes. Com os videogames, isso é um pouco mais difícil. Claro que existem os desbloqueios, os hackers sempre estão aí, sempre estarão. Mas se você pegar, por exemplo, o PlayStation 3, que é o videogame da Sony principal, 10ª geração, ele demorou 5 anos a ser desbloqueado. E mesmo quem tem desbloqueio não tem todas as vantagens, né? A mesma pessoa que baixa uma música pode ouvir a música tranquilamente, tê-la tranquilamente como um filme, apesar que perde um pouco de qualidade e tal. Mas as pessoas que desbloqueiam o videogame, por exemplo, não têm o direito de jogar online, que hoje é a maior tendência de quem tem os jogos. Os jogos partiram para a rede, está na sua casa conectado ao mundo todo. Então, pelo simples controle físico que se tem da mídia, a pessoa não consegue desbloquear o videogame, então se tornou muito rentável, muito lucrativo realmente a indústria dos videogames. E quanto é esse faturamento? Qual que é o tamanho dessa indústria? Bom, o faturamento da indústria de games em 2010 ele foi calculado em 20 bilhões de dólares. Se você considerar que esse valor é ainda menor que o de 2008, por exemplo, que foi 22 bilhões de dólares, 10% se não me engano a mais, então você pode considerar o tamanho dessa indústria. 22 bilhões é um faturamento imenso, não posso comparar com outras aqui, mas é um valor a se considerar, ninguém desconsidera, né, logicamente. O tamanho dessa indústria, a Microsoft, por exemplo, é uma indústria que sempre teve tradição na montagem do sistema operacional Windows, com o Office e tudo mais, ficou sempre no computador. Na geração passada, ela entrou nesse ramo dos games com o Xbox, e nessa geração tem o Xbox 360. Então isso já indica que as empresas de outros ramos vão migrando para cá para tentar quebrar essa hegemonia que existe Nintendo, Sony, agora existe a Microsoft, que é tido por alguns como o melhor console dessa geração. E se você considerar o tamanho, a importância dessa indústria do entretenimento, de games especificamente, ele é muito relevante. Economistas apontam o sucesso e o faturamento recorde que a Microsoft teve no início de 2010, ao lançamento do Kinect e as vendas casadas com o Xbox, as ações tiveram valorização de 54%. Isso creditado ao videogame. Então, uma gigante da tecnologia ter esse faturamento puxado simplesmente pelos jogos, quando na verdade ela faz o principal sistema operacional do mundo, ela faz a principal ferramenta de editor de texto, de planilhas do mundo, os mais usados. E você tem um videogame puxando o faturamento dela para cima quando ela vinha se desvalorizando em relação ao principal concorrente dela, que é a Apple, que inclusive especula se pode entrar nesse ramo dos games. Ou seja, também é outra empresa que está vendo como esse ramo é lucrativo, como esse ramo, como a gente já falou anteriormente, pelas razões que a gente falou, ele é chamativo, ele é lucrativo. Enfim, se você pegar, por exemplo, o Black Ops feito pela Ubisoft, o jogo em 5 dias vendeu 320 milhões de dólares. Em um mês vendeu 1 bilhão de dólares. Rendeu 1 bilhão de dólares. Então, rendimento, se não me engano, comparável somente a Avatar. Avatar, que é um filme, então na indústria do entretenimento, só Avatar, que bateu o recorde como o filme mais visto, tem faturamento comparável ao de um game. Então você pode ver o tamanho que tem essa indústria, um jogo como Black Ops,
recordista, dando 1 bilhão à produtora. Isso em um mês seguinte, depois, teve muito mais, com Black Ops. Além de recordista de vendas, esse jogo ficou conhecido também por uma polêmica, não foi? Foi. Até engraçado. Na primeira fase, você tem uma missão... O jogo se passa, na verdade, no período da Guerra Fria, então você tem missões na Rússia, em Cuba. Inclusive, a primeira fase é em Cuba e a fase simplesmente se chama Kill Fidel. O jogo chegou a gerar polêmicas diplomáticas. O governo de Cuba pediu para que o jogo fosse proibido, que era uma afronta, que era uma demonstração do governo americano, da intolerância dos americanos, porque não simplesmente chama-se Kill Fidel, como você mata o Fidel. Talvez a gente pode mostrar a cena, se a gente estiver aqui. Você invade o quarto e dá um tiro na cabeça do Fidel, numa morte que se assemelha bastante ao que aconteceu com Osama Bin Laden, assim, que dizem os americanos, ele pegou uma mulher pelo pescoço e tentou se proteger. No jogo, o Fidel faz algo parecido, ele tem que se proteger com uma refém, e seu principal desafio na hora ali, fora conseguir chegar na casa dele em si, é dar um tiro na cabeça dele sem acertar a refém e matar o demônio, né, matar o inimigo principal. Então você pega, por exemplo, o simples fato do Fidel ser o inimigo na Guerra Fria e você ter que matá-lo, por exemplo, isso já mostra um pouco o perigo dessa hegemonia que tem esses principais polos de desenvolvimento de games, que é Japão, Europa e Estados Unidos, que são os países que detêm o maior poderio tecnológico, e a indústria do games requer totalmente tecnologia. Então isso já mostra um pouco da dominação ideológica, cultural, que acaba se espalhando, querendo ou não. Uma fase, muitos acharam engraçado matar o Fidel, mas esse jogo Call of Duty, inclusive, já gerou outras polêmicas, já chegou a ser proibido em outros países, não esse caso, o jogo anterior, o Modern Warfare 2, e sempre são recordistas de jogos e sempre gerando polêmica, ou sendo proibido, ou matando o governante de um país que ainda está em exercício, goste ou não. É a mesma coisa que a gente colocar um jogo aqui no Rio de Janeiro e alguém simplesmente vai e mata o Lula, ou mata a Dilma agora, né? Então, é algo a se considerar. Você falou um pouco sobre dominação cultural americana. Você acha que os games são uma forma de propagar essas ideologias americanas? Intencionalmente ou não, acaba se refletindo a cultura de quem está fazendo aquele jogo. A gente fala, no exemplo do jornalismo, que se tem aquele limite da objetividade, que nunca se atinge porque o ser humano influi naquilo que ele produz. Nos games não pode ser diferente. É lógico que as indústrias de games sugam pessoas capazes do mundo inteiro e agregam ela ali, mas aonde se faz o game, é claro que vai se irradiar, querendo ou não. A gente tem alguns exemplos propositais, pelo menos na minha opinião, por exemplo, como Medal of Honor, que é um jogo que sempre se pautou na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos sempre saíram como os heróis da humanidade, entraram para salvar o mundo do nazismo, do monstro nazista, do Hitler, que realmente era, etc. E por perder um pouco o sentido de fazer tantos jogos em sequência da Segunda Guerra Mundial, acabou um pouco o sentido, acabou a história do que se fazer. Então eles partiram para algo mais moderno, modernizaram a história, e se fala agora do conflito no Afeganistão. Então, novamente, você tem essa eleição do herói, essa seleção, né, do herói e do bandido, né, do vilão e do herói. E você, logicamente, é um americano e os talibãs ali, é algo como se parecesse que o Afeganistão inteiro é inimigo, assim, como se fosse um novo Vietnã, talvez, assim. E chega ao absurdo de, no final, a cena final do jogo, assim, é uma exaltação completa, porque vou fazer até um spoiler, quem for jogar me desculpe, o herói principal acaba morrendo no final. Você controla 2 pessoas durante o jogo, uma delas morre, e a cena final é você sendo carregado num caixão com todos os soldados que foram tentar o resgate dele, só que ele não resiste, porque ele tinha sido sequestrado, etc. Saindo daquilo, daí começa a passar uma mensagem maravilhosa aos soldados americanos que dão sua vida pelo país. Então, isso, querendo ou não, já propaga um pouco dessa ideia, né? Ao se pensar, por exemplo, que os filmes também se assemelham cada vez mais com a roteirização de filmes, então tem toda uma história, todo um contexto. Então a pessoa, essa questão do vilão e do bandido não é simplesmente porque você é desse time contra aquele time. Então tem toda a história, então eles te contextualizam e te fazem a pensar que aquele é de fato o vilão e que você é o herói.
Então, no caso do Medal of Honor, isso fica claríssimo, assim. Então, é um jogo super recente, de 2010, no final de 2010. Então, é uma mensagem, vendeu muito, é um jogo até bacana de se jogar, mas o final chega a ser ridículo, com perdão da palavra. Além da linguagem, então, a mensagem é a mesma? De fato, a linguagem vem se assemelhando realmente bastante. Se você considerar alguns jogos como um clássico da nova geração, que é o Alan Wake, por exemplo, da Microsoft, que ele é feito baseado na estrutura de uma minissérie. Então você vai viajando por capítulos, no final você acaba o capítulo e tem aquela coisa tradicional dos seriados americanos anteriormente, no episódio anterior e tal, e faz uma releitura do que aconteceu. A história é super bem trabalhada, é um jogo muito bom realmente. Essa questão da linguagem, ela vem sendo trabalhada realmente como se você estivesse emergindo realmente, se estivesse vendo um filme, né? Porque a gente tem a tecnologia HD nos jogos, então os gráficos são muito bem feitos, é tudo em alta definição. Os ângulos de câmera, não simplesmente a linguagem do roteiro, mas os ângulos de câmera, os filmes, tudo é baseado em cinema. Então, é como se você estivesse vendo um filme e interagindo com o filme, a lógica mais ou menos assim, né? Não é feito pensando totalmente nisso, mas é como se você estivesse controlando aquilo, uma realidade na sua frente, porque é tudo muito perfeito, tudo muito bem feito. Ao mesmo tempo que a linguagem vem se assemelhando com o cinema e vem se trabalhando nisso, fica muito mais fácil, por exemplo, de se passar essa mensagem, né? Porque você não tem simplesmente o jogo que é Pac-Man, que você fica andando num trilhozinho comendo fantasminhas, então aquilo não tem uma grande lógica, uma grande história. Isso simplesmente é um desafio, é um jogo legal, um jogo clássico, você tem que passar por aquilo. A partir do momento que você tem um roteiro, você tem uma história, e essa história, como eu já falei anteriormente, elege vilões, elege heróis. Então, essa escolha, né, essas mensagens, o jeito que vai se dando, e propositalmente ou não, como eu já falei, acaba passando um pouco através do roteiro, você pega alguns jogos como GTA, que se retratam os Estados Unidos, assim, esse modo de vida americano, é sempre baseado no jeito que eles vivem, sempre baseado no jeito europeu. E quais os riscos que esse fenômeno pode trazer, na sua opinião? Bom, em relação aos riscos, para mim, talvez, essa questão dos games, ela é um pouco mais perigosa até do que o cinema, assim. Eu vejo muitos jovens jogando mais videogame hoje em dia, então, e não lendo tanto, por exemplo, não vendo tanto cinema. E se você considerar que essa produção de jogos ela é muito mais concentrada do que cinema, literatura, por exemplo, então isso é realmente muito mais perigoso, porque como eu já te falei, é a Europa, alguns países da Europa, os países mais desenvolvidos, Japão e Estados Unidos, que basicamente produzem tudo que é consumido em relação a jogos para console no mundo. Cinema, por pior que seja, por mais fraco e menos assistido que seja, existe produção local, existe produção nos países. Por mais que os enlatados assim predominem na sala, sejam os mais assistidos, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande produção, a gente tem leis de incentivo, não estou falando que é perfeito, mas existe pelo menos uma produção nacional. Isso não quer dizer que ela não seja influenciada por fora, isso é uma outra discussão. O que eu estou dizendo é que existe. Em relação a games, não existe. Você não tem um jogo de Xbox brasileiro. Você tem jogos de computador brasileiros e que ninguém conhece, por exemplo. Então isso é realmente muito mais perigoso, na minha opinião. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, Daniel. O Globo em Questão fica por aqui. Até o próximo programa.